Bem-vindos ao Receitas para Lucrar. No programa de hoje nós vamos aprender uma receita incrível que combina sabor, criatividade e uma história inspiradora. A receita do dia é ovo de Páscoa de colher de mousse de maracujá. Uma excelente proposta para lucrar nessa Páscoa. E a nossa convidada é a confeiteira Lívia Lobo, que teve uma reviravolta em sua carreira e vai nos contar como ela começou na confeitaria e dar dicas valiosas para quem quer empreender com doces. Então fica com a gente com Receitas para Lucrar. A convidada de hoje é uma confeiteira super talentosa que começou sem experiência, mas hoje tem a confeitaria como a sua renda principal. Eu estou com ela, confeiteira Lívia Lobo. Lívia, seja muito bem-vinda ao Receitas para Lucrar. Obrigada. Lívia, você tem uma história sensacional. Conta pra gente como foi que você iniciou esse seu processo com a confeitaria. Boa tarde, pessoal. Eu sou Lívia Lobo. Sou formada em enfermagem, trabalhei na área por 2 anos e deixei a enfermagem para seguir carreira como confeiteira. No início eu não sabia absolutamente nada, então eu comecei do zero mesmo, não sabia o que usava nem o que fazer. Comecei por uma brincadeira. Chamei minha família e falei, gente, vem ver aqui o meu novo empreendimento. A brincadeira começou assim. Legal. E foi seguindo. E o que foi que deu esse estalo assim para essa mudança tão radical na sua vida? É uma pergunta que eu me faço até hoje. Não sei te responder, não sei de onde veio essa ideia, não sei. Eu digo que foi Deus que mandou mesmo, porque foi uma coisa que deu muito certo na minha vida. Então foi do nada, não pensei assim, vou fazer. Nunca trabalhei com isso, nunca gostei de fazer essas coisas assim, nunca tive vontade de fazer, porque minha área mesmo era enfermagem. Sim. E quando eu larguei a enfermagem, eu me apaixonei perdidamente pela confeitaria. Mas me diga, você viu algo que te inspirou na internet ou com algum amigo? Ou talvez experimentou uma comida gostosa, um doce saboroso que te deu esse indicativo, esse caminho aí na confeitaria? Não. Eu fazia... Acordou do nada. Acordei do nada. Confeiteira. Foi do nada mesmo. Não sei dizer. Despertou do nada. E eu fazia muito os docinhos pra dentro de casa, esse docinho de copinho. Sim. Eu falava que aquilo ali é muito fácil de fazer. Talvez eu possa fazer aquilo. Aí, quando eu comecei, era docinho de copinho. Eu pensei em fazer docinho de copinho. Só que aí eu fui enrolando o docinho. Postei uma foto, na época era Orkut. Sim. Postei a foto, aí uma pessoa viu, aí chegou minha primeira encomenda, foi uma encomenda que eu virei à noite pra fazer. Eram poucos doces, mas como eu não tinha experiência nenhuma, virei à noite pra fazer. Mas aí foi daí que eu fui postando e foi crescendo. E é interessante esse ponto que você tocou, né, Lívia? Porque normalmente quando a gente está iniciando um processo na confeitaria, principalmente a confeitaria que é tão precisa, né, tão exata, tão minuciosa, a gente demora mais tempo, mas o processo a gente vai crescendo e evoluindo ao longo do tempo. Isso. Você chegou a me contar que quando você começou, nem curso você tinha feito, nada dessa Eu natureza. nunca fiz curso nenhum, até hoje eu nunca fiz nenhum curso. Gente, vocês precisam ver os doces, principalmente os modelados. Eu sou suspeita para falar sobre os modelados de Lívia, que são modelados impecáveis. E até nisso você também tem esse detalhe, todo esse carinho, todo especial com decoração, Você já tinha essa habilidade? Mano, gente, eu preciso saber, você que está em casa, me ajude a descobrir como foi que essa mulher do nada aprendeu, passou de enfermeira para confeiteira. E hoje eu dou aula de confeitaria, de modelados. Que maravilha! Então, realmente foi uma descoberta pessoal. Você recebeu, quando você chegou com essa ideia, porque a princípio era uma ideia maluca, não tinha um curso, nunca tinha se arriscado nesse segmento, chegou para a família e disse, vou empreender com a confeitaria. Alguém chegou para poder incentivar essa investida, essa verdadeira aventura? Todo mundo me incentivou e falou, vá mesmo, o doce tá uma delícia. Todo mundo apoiou, eu tirei as fotos, todo mundo gostou, minha mãe me apoiou, minha filha era bem menorzinha na época, também me apoiou. E aí, só sucesso.
A filha que é uma fã, né? Vocês aí de casa não estão vendo, mas ela está aqui por trás dos bastidores, toda emocionada, orgulhosa da mamãe, está acompanhando tudo. É bom inspirar, né, Lívia? Mostrar que existe um outro caminho, porque também a profissão, ela tem um pouco disso, né? Às vezes a gente está naquela zona de conforto e tal, e se aventurar em algo novo, em um empreendimento, é desafiador. E ela, inclusive, já está empreendendo também. Ela tem uma empresa de forminhas de doces, que aí eu faço os doces e ela faz as forminhas. Sou cliente também. Forminhas maravilhosas, impecáveis, tá aprovada. Depois eu vou mostrar e vou arrumar uma forma de mostrar para vocês os doces e as forminhas que também são sensacionais. Mas sim, Lívia, me conta como foi esse processo seu de evolução? Porque você me contou que você começou com os doces de copinho. Como foi que você foi se arriscando, se aventurando aí ao longo dos anos para construir a carreira sólida? Porque você já está há quanto tempo na confeitaria? 9 anos na confeitaria. 9 anos. E como foi para você se engajar nesse meio? Como tem sido o teu sucesso profissional aqui na região? Bom, quando eu comecei, foi só com os copinhos, comecei com os copinhos, depois evoluí para os doces enrolados. Aí uma amiga me apresentou, você já viu esses doces que eu faço? Eram os doces modelados. Sim. Eu falei, não, isso aí eu nem tento, porque isso eu nunca vou conseguir fazer. Aí fui deixando de lado, aí um belo dia, um aniversário de uma prima minha, uma sobrinha minha, eu peguei, fiz e postei, e tudo, graças a Deus, tudo que eu posto sempre vai pra frente. Aí comecei os modelados, não me pergunte como, porque eu também não sei explicar. Não sabia fazer nada. Comecei a fazer, fui pegando, assistindo. Mas nunca tinha feito nem aquele biscuizinho, porque Nunca. O interessante dos modelados é que ele parece realmente uma arte feita em biscuit. Então nem biscuit você nunca tinha feito. Nunca fiz nada disso. Nunca tinha feito nada. É por isso que eu digo, foi Deus que me deu. E talento, gente. Tem coisas que realmente também, às vezes você tá em casa, nunca se arriscou, nunca tentou apostar. Mas às vezes você, como a Lívia, tem esse talento aí dentro de você e não sabe, não se descobriu. Por isso a grande importância de também se arriscar, né, Lívia? Isso, com certeza. Tem que se arriscar, porque senão, se você não tentar, você não... Aí você passou para os modelados, mas você faz, para além dos modelados, você faz muita coisa. Faço sim, agora eu tô querendo começar com bolos fakes também. Aí faço modelado, bolo fake, faço salgados também às vezes. Fala pra gente, a gente tá nesse período de Páscoa, que é um período gostoso, saboroso, que tem tudo a ver com a confeitaria. Fala pra gente como foi que a Páscoa também contribuiu com essa tua evolução, porque eu soube também que você chegou também aqui em feira, você trouxe algo também bastante especial, gostoso, que eu tenho certeza que você que está em casa já deve ter provado alguma vez. O ovo de colher, né? A gente começou com o ovo de colher também sem saber fazer. Quando eu vi na internet, eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. Aí eu peguei, fiz a casquinha, fui fazendo os recheios e fui postando, sempre postando. E sempre, o primeiro ano mesmo que a gente fez, a gente foi um dos pioneiros aqui nessa questão do ovo de colher. Foi um sucesso total. Foram muitas vendas, porque não tinha quase ninguém fazendo, então era novidade. Aí foi sucesso total. Era uma mesa imensa, cheia de ovos, vários. Aí a gente começou a fazer, eu fiz um mini curso, foi o único curso que eu fiz. Foi um mini curso para ter noção mais ou menos de como arrumar o ovo. Aí eu fiz um curso, foi bem pequenininho. Aí comecei a fazer os ovinhos de colher e de lá para cá. Você tem alguém para te auxiliar nesse processo de divulgação? É tudo você mesmo. Você faz, você produz, você publica. Vendo, eu publico, eu crio a arte, eu crio tudo. Eu e meu esposo. Maravilha. Então tem a parceria do maridão aí sim, no meio. Certeza. Então é isso, gente, para você ver, né, a importância também das redes sociais, de ter aquele pensamento, né, para frente, de entender que é preciso ter uma boa divulgação do seu trabalho. Às vezes não é somente você fazer uma comida gostosa, um doce gostoso, é também saber como publicar isso e a importância de uma boa decoração, porque quando se fala de redes sociais, imagem é tudo. Com certeza. Mas a gente está falando aqui, esse bate-papo, conhecendo um pouco mais de Lívia, que é uma história assim, muito interessante. Eu acho incrível quando a gente tem essa coragem, porque é necessário coragem para sair da zona de conforto e investir em algo novo, investir em algo diferente, sem, como você disse, inicialmente, sem as qualificações necessárias para aquilo ali, mas você ir com a cara e com a coragem, identificar que tem um talento e investir nisso. Então, você que está aí em casa agora, se você já identificou, tem aquele talento, invista, se jogue e vamos junto, que eu quero saber de muita gente aí
lucrando com confeitaria, com culinária, com a gastronomia. Enfim, quais são os ingredientes que nós vamos precisar para fazer essa receita especial? Pronto, então, eu trouxe uma receita bem simples para fazer e bem lucrativa, porque ela rende muito. Maravilha. É assim que a gente gosta. A gente vai usar aqui o leite condensado. Eu trouxe uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, o chocolate que a gente vai derreter. O chocolate não precisa ser nobre, se você quiser ter um lucro a mais, porque o nobre é muito caro. Chocolate, o segredo aqui do mousse, que é o pozinho de mousse de maracujá, que ele dá uma consistência boa. E a geleinha que a gente põe por cima. Geleia de maracujá. Geleia de maracujá. E o moranguinho eu trouxe pra moranguinhos. dar um detalhezinho em cima, assim, que quiser colocar. Eu já estou de água na boca. Essa receita para mim aqui, gente, a formiguinha interior já está em ebulição, querendo já experimentar essa delícia. Mas o passo a passo dessa receita você só confere no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com receitas para lucrar e hoje nós vamos aprender uma receita deliciosa, irresistível de ovo de Páscoa de colher de mousse de maracujá. E agora é a hora da verdade, a hora de descobrir o passo a passo como fazer essa receita maravilhosa. Vamos lá, Lívia, ensina pra gente qual é o primeiro passo pra gente poder fazer essa receita. Pronto, a gente vai começar batendo o mousse, né? Vamos lá. Vamos usar aqui a caixa de leite condensado. Vamos colocar toda a caixinha de leite condensado na batedeira. É importante ser na batedeira, tá? Aqui. Até para render um pouco mais. Lívia, a gente sabe que tem uma diferença aí, leite condensado, composto lácteo. Isso interfere no resultado? Com certeza, sempre leite condensado. Composto lácteo não é leite condensado, então o sabor é totalmente diferente, textura, tudo é diferente. Tem um tal de semidesnatado também, que está sendo muito vendido aí. Isso, o semidesnatado agora, praticamente todos são semidesnatados agora. Certo. Tem o integral, mas é muito mais difícil de achar e muito mais caro. A gente está colocando aqui agora a caixinha de creme de leite, que também tem que ser creme de leite, tá? Não pode ser aquele outro que não é creme de leite. Vamos usar o creme de leite mesmo. Então agora a gente vai fazer uma coisa importante, que é a própria fruta. Eu não posso usar somente o pó de mousse, porque você vai sentir aquele sabor artificial. Então eu coloco a própria fruta, a polpa da fruta, sem o caroço. A gente passa ela na peneira. Isso aqui é um maracujá de respeito. Meu amor, onde foi que você já viu um maracujá desse tamanho? Lívia, vou querer a fonte. Preciso. Vamos lá, então. Aqui eu passo ele na peneira para tirar só a polpa do maracujá mesmo. Em média, quanto de maracujá a gente utiliza aqui, Lívia? A gente tem uma base? 1 ou 2, dependendo do tamanho do maracujá. Se for muito pequenininho, 2 maracujás. Se for grandão assim, um só já dá. Os que eu compro lá em casa que dão uns 4. E é uma fruta de um sabor marcante, né? É. E todo mundo gosta de maracujá. Todo mundo gosta. Eu não conheço ainda essa pessoa que diz que não gosta de um mousse de maracujá. Aqui vai um segredinho também. Você pode usar aqui esses carocinhos para fazer a geleia. Perfeito. Então não se perde. Não perde. Não perde E eu vou nada. dar uma dica. Já que a gente está falando em reaproveitamento, você, para não jogar a casca fora, aproveita e faz um chá também com a casca do maracujá. Sim, Aproveitou a fruta por completo. Completo. O caroço para fazer a geleia, o suco para fazer o mousse e a casca para fazer o chá. Então vai ficar relax. Olha o tanto que sai aqui ainda. Eu vou pedir ao nosso câmera para mostrar aqui a quantidade de suco que a gente conseguiu extrair de um único maracujá. Agora a gente vai levar para a batedeira. Nessa hora aí, ó, o nosso editor João já podia botar uma musiquinha pra gente dançar enquanto espera bater o nosso mousse. E a mágica, que vocês vão ver agora, que é ele que dá a consistência. Eu coloquei uma colherzinha e a gente vai bater.
como ficou bem cremoso. Se você quiser Incrível. que fique um pouco mais durinho, precisa de uma coisa rápida, bota mais um pouquinho de pó de mousse. Pouquinho mesmo, pra não ficar um sabor muito artificial. Mas aqui, indo pra geladeira, ele já pega o ponto ideal. Mas aqui, gente, esse pozinho aqui é milagroso. Ela colocou aqui, bateu, o negócio já ganhou a consistência realmente do mousse. Eu vi que esse aqui, ele já tem o cheirinho, ele tem a De cor de maracujá. maracujá, tem sim. Então, cada um tem o seu... Tem de morango, maracujá e limão. E são deliciosos. Perfeito, então. Não fica aquele sabor artificial. Não, só se você usar sol. Por isso que eu misturo Mistura com com a fruta. maracujá. Misturo Perfeito. com a fruta. E como Lívia falou, né? Quanto mais você vai colocando... E quanto mais baixo, mais ele fica mais durinho também. Ótimo, perfeito. Casquinha, a gente vai usar essa daqui de 150 gramas. Certo. Que é que eu vou ensinar hoje, que eu vendo aqui por R$20. Perfeito. Sai, em média, quanto você gasta para poder fazer essa receita? Pelos meus cálculos, saiu em média R$3,50, R$4 para fazer um desse. Cada um desses. Isso. Então, Com a caixinha já. imagine só, olha só que lucro maravilhoso. Você gasta em média de R$3,50, vou botar R$4 aí, porque a gente sabe que tem a diferença, a oscilação de valor de alguns produtos. R$4 você gasta para fazer um ovinho desse e pode vender por 20? 20, 25, tem gente que vende até por mais. Rapaz, tá esperando o quê? Para você lucrar também com o ovo. Mas vamos lá para essa parte da casquinha que tem um pulo do gato. Tem sim. Precisa ser de silicone, que é importante, porque antes só tinha essa parte aqui que você tinha que ficar colocando, botar na geladeira, tirar. Eu sou desse tempo. Eu também. Que só tinha o moldezinho de acetato e aí, meu irmão, você que lutasse para tirar sem quebrar. Sem quebrar. E tinha que botar várias camadas para ficar grossinho. Sim. Era um horror. Aqui eu já derreti meu chocolate. Já está derretido de 30 em 30 segundos. Que inclusive na minha época, quando eu comecei, eu não tinha micro-ondas. Eu trabalhava em banho-maria. Te entendo. Muito trabalhoso, por sinal. Aqui a gente vai colocar o chocolate. Aqui tem uma medida aqui, um tracinho, que é até onde você vai colocar o chocolate. Ainda tem isso para facilitar a sua vida. Com certeza. Que também no meu tempo não tinha. Porque a gente, normalmente era, pelo menos eu não me recordo de ter essa linhazinha para colocar, não. Não, tinha que botar se aqui você diferente. errasse a medida, ficava a casca fina demais Ou grossa demais. Era uma peleja, meu irmão. Aqui tem outro detalhezinho importante, que é bater para tirar essas bolinhas quebradiça. Quebra, faz furinho na casca. Perfeito. Colocou, dobrou, acerta aqui para pegar todo. E olha interessante como preenche bem depois que ela coloca, ela insere o molde de cima. Realmente a quantidade fica perfeita, exata. Exata. Colocou, a gente coloca no congelador um pouquinho, um minutinho. Quando ele ficar opaco por cima, significa que já tá bom. É um material várias vezes. barato e que você vai poder estar usando aí um bom tempo. Um bom tempo. Então, agora, freezer. Agora a parte da decoração. Vamos lá. Pronto. Aqui eu coloquei minhas luvinhas para pegar na casca do ovo sem deixar aquela marca de dedinho. E é interessante também que essa parte, gente, é fundamental para o sucesso também do ovo de colher, porque tem toda a questão. Eu digo que a culinária em si, a gente come a gente usa todos os sentidos para comer, né? A visão, o olfato, o paladar, o tato. Tudo é realmente testado quando a gente fala sobre culinária. Mas o ovo de colher, uma das coisas que faz ele ser um sucesso é a beleza. Então, se dedique nessa hora, né, Lívia? Com certeza. Usa a Usa criatividade. Isso. Pronto, a gente vai colocar agora a geleia que eu fiz com o carocinho do maracujá e um pouquinho de açúcar. Era isso que eu ia perguntar. Não vai água? Um pouquinho só de água, muito pouca água. É porque a gente tirou o suco todo ali para poder fazer. Isso. Aí eu ponho um pouquinho de água e o açúcar. Ele fica bem rústico, bem elegante. Quem é que não ia gostar de receber um negócio desse, gente, de presente na Páscoa? Que é uma fruta saborosa, doce, azedinha no ponto certo. É uma fruta perfeita. E linda. Linda.
Lindíssima. E o contraste que vai dar nessas cores aqui também vai ficar uma coisa sensacional. O marronzinho do chocolate, o amarelinho mais claro da mousse e esse amarelo mais intenso, né, da geleia. E agora com esse contraste, esse toque especial aí do morango. E como cada detalhe agrega valor ao produto, deixa ele ainda mais especial, então você pode usar e abusar da sua criatividade na hora de montar esse O aqui. Lembrando também que a gente está trazendo uma sugestão, né, de recheio, mas é uma receita que também é muito versátil. Você pode pegar essa linha aí para produzir uma série de coisas também no decorrer, não somente na Páscoa, mas no ano inteiro. Você pode usar essa ideia da casquinha para você fazer aquele ovo tradicional também. Trufado. O trufado. Então, é uma gama de possibilidades que você tem com essa receitinha aqui. A gente ensinou essa de mousse de maracujá, mas aposte, use e abuse da criatividade para poder fazer o seu ovo de colher e bombar nessa Páscoa. Lívia, agora nós vamos para a parte mais complicada do programa. Eu sempre digo que eu preciso fazer um esforço extraordinário para poder experimentar essas receitas e dar o veredito se a receita tá ou não tá aprovada, sou eu. Então vamos lá, Lívia, para a melhor parte. Vamos lá. Então vamos agora para a hora da verdade. Gente, porque eu estou ansiosa por isso aqui, vocês não têm noção. Eu vou experimentar aqui antes essa mousse com a gelatina. Com a gelatina não, com a geleia de maracujá. Vocês estão escutando esse crocante dessa geleia. Gente, que perfeição, que também tá com uma cor maravilhosa. E, gente, não tem como não se lambuzar com isso aqui, não. Isso aqui é um crime a gente deixar passar a batida essa casquinha aqui. Muito bom. E quando mistura o sabor do chocolate Perfeito, com maracujá. Vou provar mais uma vez só para ter certeza. Só para ter certeza de que tá gostoso. Vocês não têm noção do quanto isso aqui tá bom demais. A gente tá vendo que essa mesa tá toda especial. A gente tem pratinho decorativo, a gente tem uma diversidade de sabores, né? A gente tem aqui o brigadeiro com o morango. A gente também, que sabor é esse aqui, Lívia? Brigadeiro com brigadeiro branco. Brigadeiro branco. A gente tem o brigadeiro tradicional, a gente tem a opção que inclusive a gente acabou de fazer, que foi de mousse de maracujá. Tem realmente uma gama de sabores que podem ser... Com certeza. E pode até juntar 2 sabores em um só. Muita gente pede brigadeiro com maracujá. E só para lembrar para você, para fazer um ovo como esse aqui que a gente produziu hoje, em média R$4. E você vai poder vender aí 20 a 25. E olha, não duvide não, que chegando mais próximo da data, quando aquelas encomendas de última hora chegam, você ainda pode dar uma subidinha no valor, porque vai ter gente querendo pagar. A gente também está vendo aqui opções de caixas, né, que você pode utilizar. Fala um pouquinho sobre isso, Lívia. Então essa caixinha aqui mesmo, ela é toda especial, que vem com mensagenzinha. Você pode colocar o ovinho aqui e a pessoa abre, uma caixinha surpresa. Que charme. Excelente para dar de presente. Isso, excelente para dar de presente. E vários temas que pode ser o tema que a criança gostar. Perfeito. A gente tá vendo aqui do Cebolinha, tem da Minnie, tem do Mickey ali. Então, brinca aí com as possibilidades. Você que vai lucrar com isso. Procura o tema também que está em alta no momento, né? Porque a gente sempre aposta no coelhinho e tal. Mas realmente você pode brincar nessa hora e curtir realmente a produção também, né, Lívia? Que muita gente me diz que, apesar de ser trabalho, também é uma terapia. Com certeza, muito, muito gratificante trabalhar. Quando você vê tudo prontinho assim, dá uma paz, um amor. E a gente falou tanto das forminhas, eu queria conhecer a autora aí das forminhas, dá um cheirinho na mamãe, vem aqui. Ela, gente, esteve aqui, pode tirar.
Ela esteve aqui o tempo todo acompanhando, orgulhosa mãe. Eu gosto de destacar, eu já falei para vocês, eu sou apaixonada pela maternidade e os olhinhos dela brilhando por trás dos bastidores de orgulho da mãe. Eu não poderia deixar de mostrá-la, trazer aqui para apresentar ela também para o nosso público. E as forminhas, gente, é produção dela também. Olha que mimo, que maravilha, que carinho. Parabéns! Viu? Linda das forminhas. O Instagram dela é Julis Florminhas. Pronto, vai passar para você aqui o Instagram das forminhas. E pra gente, obrigada, meu amor. Foi um prazer lhe conhecer e descobrir também mais desse seu talento. Família de empreendedores. Tá vendo aí? O empreendedorismo inspira. Muito obrigada, princesa. Então, Lívia, além dessas opções aqui, você também está inovando esse ano. Isso, eu tô fazendo ovo personalizado com modelagem no tema. Aí aqui por cima vem a capinha com o tema que a pessoa escolher para o filho, com o nome. Eu lembro que eu conheço já o trabalho da Lívia, já de modelagem personalizados. Os primeiros personalizados que a gente, não é, Lívia, que eu já pude provar da Lívia, eu precisei ter um trabalho mental para eu conseguir comer, porque realmente parece, é tão delicado, é tão bonitinho, você fica com pena de comer. Então, Lívia, como é que as pessoas podem te encontrar? Pelo Instagram, @doceria Lívia Lobo, ou o WhatsApp também, que já tem lá o linkzinho, que é só clicar e ir direto pro meu WhatsApp. Pronto. O Instagram também da Lívia vai estar aparecendo aqui para você, então clica lá, segue, até para você conhecer um pouco mais do trabalho, bater um papo com a Lívia, trocar experiências, que eu tenho certeza que será muito interessante, muito produtivo para você. Lívia, eu quero te agradecer por abrir o seu espaço, a sua cozinha, o seu tempo de produção, que eu sei que a sua produção já está em alta já para esse momento todo especial de Páscoa. Então, muito obrigada por nos receber, contar a tua história e nos ensinar essa receita maravilhosa. Eu que agradeço, foi um prazer receber todos vocês aqui. Maravilha! Eu simplesmente adorei essa receita e eu tenho certeza que você aí de casa também. Nos próximos episódios nós vamos trazer receitas aí tão incríveis quanto e especiais, e eu tenho certeza que você vai continuar se inspirando e entendendo que empreender no ramo da gastronomia, da culinária, da confeitaria pode ser muito lucrativo e mudar a sua vida. Então não perde os próximos episódios. Até lá!